Bom, pessoal, tudo bem? O objetivo deste vídeo é esclarecer um conceito muito importante e que geralmente os alunos apresentam bastante dificuldade ao estudar química, que é o conceito de mol. O que vem a ser esse conceito? O que significa isso? Qual a relevância disso para os estudos que vocês farão? Bom, então, todas essas perguntas serão respondidas neste vídeo, tudo bem? Então, será um vídeo bem breve e bem rápido, com o objetivo apenas de solucionar essas questões. Bom, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que o conceito de mol, na verdade, não é um conceito. Mol é uma unidade de medida. Vamos colocar aqui que mol é uma unidade de medida. Professor, mas o que é uma unidade de medida? Uma unidade de medida, pessoal, é, por exemplo, só para ficar claro para vocês, quando a gente fala, vai lá na balança da farmácia e determina a nossa massa, vai aparecer um valor numérico, por exemplo, a minha massa é 65. E acrescido desse valor numérico vai aparecer a unidade de medida, que é o quilograma. Então, 65 quilograma. Então, 65 é o valor numérico e quilograma é a unidade de medida. Tá bom? Unidade de medida é o quilograma. Então, mol é uma unidade de medida. Mas é uma unidade de medida de qual grandeza? Da grandeza chamada quantidade de matéria. Vamos escrever aqui, quantidade de matéria. E quantidade de matéria, pessoal, é uma grandeza assim como a massa, o volume, que tem uma unidade de medida relacionada. Só que para que serve a quantidade de matéria? Ela serve para expressar quantidades muito pequenas. Por exemplo, quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de partículas. Então ela representa quantidades. Assim como uma dúzia, quando a gente pensa numa dúzia, estou fazendo uma analogia aqui, tá? Assim como uma dúzia representa 12 unidades, um mol ele vai representar uma unidade também, uma quantidade, perdão, ele vai representar uma quantidade de unidades também. Que quantidade que é essa? É uma quantidade, vocês devem estar imaginando, muito grande. E é realmente muito grande. 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Ou seja, 602 sextilhões, né? Aqui tem 22 zeros depois do 2 aqui. Tem 23, perdão. 23 zeros. Então é um valor muito grande. Uma unidade muito grande, tá bom? Então é isso que representa um mol. Ele representa uma quantidade de matéria, que na verdade é uma quantidade que pode ser relacionada com a dúzia, que é um mol, que representa 6 vezes 10,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá bom? Então, aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, e aí? Para que serve isso? Onde que a gente vai utilizar isso? Vamos ver um exemplo prático de aplicação disso. Imagina que vocês tenham uma seguinte situação. Vocês têm uma substância H2O, representado pela fórmula H2O.
que é a fórmula química da famosa água. E ele pergunta para vocês: quantos mols de H2O existem em 12 gramas? Bom, em primeiro lugar, eu preciso calcular a massa de 1 mol de H2O. Para calcular a massa de 1 mol de H2O, vocês têm que ir lá na tabela periódica. Então, vamos colocar o número 1 aqui, porque quando a gente não tem nenhum número aqui, a gente sabe que é o número 1, certo? A gente vai lá na tabela periódica e consulta a massa de cada elemento. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Quem não sabe consultar a massa dos elementos na tabela periódica, tem um outro vídeo meu explicando como é que faz isso, tá bom? Então é só consultar o vídeo lá que tá lá a informação. A massa do hidrogênio é 1. Como que a gente calcula então? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. Quanto que dá 2 mais 16? 18 gramas por mol. Então significa que 1 mol de água, se a gente colocar na balança, vai pesar 18 gramas. Então vamos escrever isso. 1 mol de água, se a gente coloca na balança, pesa 18 gramas. Só que ele quer saber quantos mols correspondem a 12 gramas. Então, aonde que eu vou colocar 12 gramas? Debaixo do 18 gramas ou debaixo do 1 mol? Unidade debaixo de unidade. Então, eu vou colocar debaixo do 18 gramas. 12 gramas. Então, vai ficar uma regra de 3 aqui. Então, quem tem dificuldade de regra de 3, procurem videoaulas sobre isso, que é muito importante esse conteúdo aqui na química, tá? Regra de 3. Então, vai ficar como? Vai ficar 1 vezes 12 igual a 18 vezes x. Isso vai dar 12 sobre 18. Então, quanto que vai dar isso daqui? Tô sem uma calculadora aqui. Deixa eu ver se eu acho uma calculadora rápida. Achei, rapidão. Vou fazer uma calculadora. Vamos fazer aqui. 12 dividido por 18. Isso vai dar 0,66 mol de água. Então significa que em 12 gramas de água existem 0,66 mol. Ou poderia ser o contrário. Se eu perguntasse em 0,66 gramas de água, que é o que acontece geralmente, quantos gramas de água existem? Aí vocês fariam o caminho contrário. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido a diferença entre o conceito de mol e o conceito de quantidade de matéria e a aplicação disso, e espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um abraço e continuem os estudos.